Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você for ver esta pequena reflexão. Eu quero, antes de mais nada, ler um texto da Bíblia, que está na primeira carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 4 e o versículo de número 1. É uma advertência muito séria e preocupante, né, que a Bíblia traz-nos. Diz assim, na Nova Versão Internacional, NVI, tá? O Espírito aqui é o Espírito Santo, tá bom? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É um texto forte, né? Principalmente para as pessoas que não gostam de falar desses assuntos. Há assuntos hoje que não são mais falados em determinados arraiais evangélicos, em algumas igrejas em geral, assuntos que não são populares, né? Falar de espíritos enganadores, de demônios, de doutrinas falsas, isso daí é uma coisa que você não vai encontrar em muitas igrejas, em muitos arraiais evangélicos, mas a grande verdade é que Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, ele profetiza exatamente neste texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, aquilo que iria acontecer nos últimos tempos. É bem verdade que essa expressão últimos tempos, existem alguns estudos crítico-teológicos, não é? Que dizem que essa expressão ela é bem semelhante àquela que é escrita lá em Hebreus, que diz que o pai outrora falou aos pais pelos profetas, pelos videntes, pela própria lei, né, podemos assim dizer, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então alguns dizem que os últimos tempos eles começaram com o advento Cristo. Mas existe um período dos últimos tempos em que as profecias bíblicas, nos dizem que seriam tempos difíceis, trabalhosos, tempos em que as pessoas iriam abandonar a fé. E hoje as redes sociais são os meios pelos quais esses que abandonaram a fé mais disseminam as mentiras, as levianidades contra a pessoa do próprio Jesus Cristo e contra, principalmente, a credibilidade das Sagradas Escrituras. Eu já vi tanta coisa, já ouvi tanta coisas, pessoas dizendo coisas que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é plágio, que a Bíblia ela não é confiável, que a Bíblia ela é cópia de escritos de outras religiões mais antigas, que Jesus Cristo ele é, na verdade, uma réplica de Mitra, né, da religião do mitraísmo, enfim, por aí vai. O vídeo é muito curto para mim poder dar muitos detalhes aqui, mas a grande realidade é que há uma infestação de tubarões que estão querendo devorar a sua alma e estão querendo ganhar você como seguidor. Eles querem você lá nas redes sociais deles, nas redes sociais deles, como seguidor deles, para eles poderem ganhar, lucrar com vocês. Essa é a grande verdade. Eles não estão compromissados com a verdade de Deus, com as Sagradas Escrituras. Eles querem você lá escrito para eles poderem cada vez mais, de uma forma perversa até, disseminar cada vez mais mentiras e ideologias falsas. Então, como tem um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, procure adquirir esse livro. Nele você vai ganhar sérias advertências acerca desses homens tão perigosos e mulheres tão perigosas que estão infestando as redes sociais, tá bom? Então, se inscreve no canal lá no YouTube, se inscreve, me segue lá no Instagram, me segue aqui na plataforma também, que Deus tem muitas coisas ainda para me dar e eu falar para vocês. Que Deus abençoe tua vida, a sua família, fiquem todos com Deus. Tchau. Shalom.